Glórias a Deus, boa noite mais uma vez. Com muito temor e tremor, mais uma vez eu estou aqui com a oportunidade de trazer algo da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu queria falar nessa noite, criei um título para essa palavra que se chama O Fruto do Arrependimento, amém? Da outra vez que eu ministrei aqui eu falei sobre obediência, e hoje eu queria falar sobre arrependimento. Nós sabemos que o principal fruto do arrependimento se chama comunhão com Deus. Quando nós vamos lá atrás no livro de Gênesis, lá atrás, lá no começo, no início de tudo, no livro de Gênesis nós vemos que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram expulsos da presença de Deus. Mas se nós pararmos para analisar, esse ocorrido não se desencadeou devido ao pecado, mas sim por falta de arrependimento. Eu creio que se Adão e Eva tivessem se arrependido, a mulher hoje não teria dor de parto, amém? O homem não teria crise renal. As coisas não seriam tão difíceis como são, mas nós sabemos que tudo está debaixo de um plano de Deus. Mas trazendo para a questão do arrependimento, nós podemos entender que aquela questão de um jogar a culpa para o outro foi o que desencadeou a expulsão deles do paraíso. E até hoje nós vivenciamos isso. É muito mais fácil nós culparmos alguém, é muito mais fácil nós culparmos alguma situação do que nós simplesmente nos colocarmos na brecha e nos arrependermos, não é verdade? Então eu queria começar lendo com vocês essa noite o livro de Oséias, capítulo 14, verso 1. Oséias 14, verso 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia, receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. O profeta Oséias foi designado por Deus a trazer uma palavra de arrependimento ao povo de Israel, que vivia uma verdadeira prostituição espiritual. Eles buscavam Deus de Baal junto com o Deus de verdade. Eles buscavam ajuda a todo momento, em todos os lugares, em vários lugares. Então, nós podemos dizer que o povo estava totalmente perdido. Isso acontece nos dias de hoje, quando nós lidamos com pessoas que não vivem debaixo de um propósito, mas vivem debaixo de oportunidades. Então quero começar a te dizer para você tomar muito cuidado se você tem vivido debaixo de propósito ou debaixo de oportunidade. Porque a oportunidade é como um remédio paliativo. Ela só vai sanar a dor, ela só vai trazer provisão momentânea. Mas viver debaixo de um propósito vai trazer a provisão que você precisa para concluir a carreira. Amém? Então, quem foi o profeta Oséias? Primeiro, Deus precisou habilitar o profeta Oséias, fazer com que ele tivesse autoridade para pregar sobre algo para o povo. Essa igreja aqui nós estamos cheios de guerreiros, né? Que passaram por diversas lutas, e o intuito disso nós temos visto que é receber autoridade para transformar a vida de alguém. Foi assim na minha casa, foi assim na casa da nossa irmã Vanessa, foi assim com a Gabi, foi assim com tantas outras pessoas. Primeiro, Deus permite que algo aconteça, ainda que nós não venhamos entender com nossas vidas, para que nós possamos
não ganhar apenas o nosso lar, não transformar apenas o nosso lar, mas transformar toda uma nação. O profeta Osés, ele foi chamado para uma missão, que era trazer o povo de Israel, que se encontrava prostituído, para o centro novamente. Trazer o povo de Israel para o núcleo novamente, para caminhar no propósito e não mais por experiências, não em busca de experiências. Deus, ele conta com que nós venhamos entrar na presença dele para buscá-lo tão somente pelo que ele é e não pelo que ele possa nos oferecer. Muito mais importante que uma cosquinha, um calor durante o louvor, ou uma oração mais forte, e você sente algo, talvez você fala na língua dos anjos, em espírito, talvez você fale em línguas. Muito mais importante que isso é você, como foi falado aqui, meu Deus, é ter a presença do Espírito Santo dentro de você. Nós fomos criados, nós nascemos para ser morada do Espírito. Nós não nascemos para hospedar o Espírito de vez em quando, nós nascemos para ser casa dele. E não queremos só uma visita do Espírito, nós queremos que ele more dentro de nós. Porque quando o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, as coisas são mais fáceis. Como assim mais fáceis? Você está louco? Por que você está falando isso? São mais fáceis de você não desistir. Se não for o fogo do Espírito Santo dentro de nós, que mesmo assim, nós muitas das vezes oscilamos, muitas das vezes nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir. Você imagina viver sem o fogo do Espírito Santo? Como é que nós poderíamos nos arrepender? Sabe aquele momento que você está praticando um pecado, algo que você sabe que é errado, e acende uma luzinha, e acende aquela luzinha te incomodando? O nome disso é Espírito Santo. Só que um novo convertido, talvez, ele vai pecar de acordo com apenas uma sugestão. Mas alguém que já caminha e está bem consolidado na casa do Senhor, o inimigo vai tentar desestabilizar ele não por uma sugestão, mas por argumentos. Jesus, ele foi levado ao pico de um monte mais alto que existia. E lá o inimigo tentou vencê-lo através de argumentos. Mas o inimigo mal sabia que ele não só se alimentava da palavra viva, ele era a própria palavra viva. E quando Deus nos chama a nos tornarmos, quando Deus afirma em sua palavra que nós somos imagens e semelhança dele, precisamos trazer essa imagem e semelhança para todos os âmbitos de nossas vidas. Se nós formos realmente imagem e semelhança, nós também, de certa forma, seremos uma parte da palavra de Deus. E assim o inimigo não vai nos vencer, nem com argumento, nem com sugestão. Então a base de tudo, a base para que haja o amor ao próximo, a base para que haja obediência, a base para que haja arrependimento, se chama presença do Espírito Santo dentro de nós. Talvez você não sabe como se encher do Espírito Santo, talvez você ache que você já está cheio do Espírito Santo, mas eu quero te dar uma notícia: o Senhor nos chama para transbordar. A nossa vida e o nosso ministério só tem sentido, só vai ter sentido quando nós começarmos a transbordar. O sentido do cristianismo não é receber algo, se encher e ir para casa. O sentido do cristianismo, a palavra cristão, ela vem de pequenos cristos, ou seja, imitadores, cópias. Então o sentido principal do evangelho é ser cheio até transbordar sobre alguém. Ser cheio até transbordar sobre o meu trabalho, sobre a minha faculdade. Talvez você está passando um momento de luta, de desafio muito grande. E você tem ficado calado, você tem aceitado, você tem entregue isso, colocado isso diante de Deus. Nem tem reclamado muito. E daí algumas pessoas se encostam do teu lado e falam assim: eu não aguento mais essa dor no meu dedinho do pé.
Você olha para a pessoa e fala: você não tem noção do que eu estou passando. Isso chega até a te irritar às vezes. Mas eu quero te dizer, a sua luta é maior do que a dele, porque Deus sabe que você suporta. E o que Deus tem para você é maior do que o que Deus tem para ele. A tua resistência é maior. Se a tua resistência é maior para suportar uma dor maior, a tua resistência precisa ser maior para suportar uma tentação maior. Deus, Ele quer transformar o coração dessa igreja. Deus, Ele quer cuidar para que nós venhamos todos os dias crescer em sabedoria, em graça e em estatura. A estatura, ela diz respeito ao tamanho da igreja, ao número de membros. Em sabedoria está em como reagir diante das lutas e das circunstâncias. Mas eu estou caminhando, eu estou fazendo tudo certinho, mas não para de vir notícias ruins. Essa noite que a Bíblia fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Essa noite que não passa, e esse dia que não nasce. Eu quero te dizer, se você ainda está na sua noite, é porque Deus sabe que você aguenta mais um pouco. Quanto maior a sua noite, maior vai ser o seu amanhecer nele. O brilho que Deus quer fazer através da sua vida não é para ganhar um ou dois, é para ganhar uma geração, é para mudar a realidade de quem está do teu lado, é para que pessoas se constranjam com o tamanho, ou melhor, com o quanto você consegue usar a tua fé. É para que pessoas se constranjam em falar. Quando alguém for abrir a boca para reclamar de uma dor de cabeça, vai lembrar que você tem um problema muito maior e vai falar assim: eu preciso ter a fé que ele tem, que ela tem. E assim nós vamos constrangendo aqueles que estão ao nosso redor sem abrir a boca. Pessoas que querem pecar o que pecavam o tempo todo ao nosso redor vão pensar 2, 3, 4 vezes de pecar na nossa frente, porque o brilho de Deus, ele precisa resplandecer em nós. O sal na qual nós fomos chamados para ser o sal, precisa dar sabor. O sal na qual nós fomos chamados e somos comparados à geração que é eleita como o sal da terra, a geração que dá gosto, a geração que dá sentido, precisa começar a aparecer. Mas é aparecer sem sequer abrir a boca. A presença de Deus, ela te acompanhará. Amém? Então, o que aconteceu com o profeta Oséias? Ele tinha uma mulher e essa mulher decidiu abandonar ele, sair de casa e viver com seus amantes. E um certo dia Deus chega para ele e fala: eu quero que você vá até aquela mulher adúltera, tome ela como sua esposa e ame-a. Deus, ele simplesmente não falou apenas vai lá e volta para ela. Não, ele falou: vai, toma ela de volta e ame-a. Você imagina a situação: a mulher traiu o camarada foi envergonhado. Só Deus sabe por quantos homens aquela mulher se deitou. E aí Deus chega para ele e fala: eu quero que você faça exatamente isso. Você imagina o nível de intimidade que aquele homem tinha de obedecer um pedido desse, ainda que vindo diretamente de Deus. Muitas das vezes nós não obedecemos nem Deus quando fala para a gente assim: vira à direita agora. Você, não, está tudo engarrafado. Preferimos confiar no Waze do que no Senhor. Deus está te livrando de um laço de acidente, um laço de morte, mas é mais fácil nós acreditarmos e darmos credibilidade a um aplicativo de celular do que a voz do Espírito Santo. Você imagina na cabeça daquele homem ele ter que se levantar, esquecer o seu orgulho, colocar seu orgulho de lado, seu ego de homem, de sacerdote, ir lá e tomar novamente aquela mulher
E ainda não é só tomar ela de volta, é amar essa mulher. E logo depois o texto vai dizer que eles retornaram, voltaram, tiveram filhos. Mas a mensagem central não é sobre a vida de Oséias. É sobre por que Deus pediu isso. Porque só alguém com autoridade em saber que foi traído e decidir amar poderia entender o que a igreja naquela época estava fazendo com Deus. Traindo, se prostituindo. Mas mesmo assim Deus fala: volta, dá a instrução, faz assim, 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 se arrependa. E aí depois você peça perdão. Olha que coisa linda, o próprio Espírito do Senhor instruindo como Oséias deveria falar com o povo. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Ou seja, o arrependimento, ele não é apenas para você ficar estático. O arrependimento, ele é uma decisão de seguir a rota, o caminho certo. Não é só se arrepender, é mudar as atitudes na sua caminhada. Logo depois de se arrepender, logo depois de pedir perdão ao Senhor, logo depois de apontar o nome dos pecados e dos erros, porque pecado tem nome sim, não é só ir dormir e falar: Senhor, perdoa pelos meus pecados que eu cometi hoje, não. Você sabe muito bem qual foram o nome dos pecados que você cometeu. Isso é, se você ainda não consegue pedir perdão exatamente no momento que você peca. Mas eu quero te dizer que de uma forma ou de outra, antes de você dormir, o Espírito Santo de Deus, ele senta do lado da tua cama e fica aguardando qual vai ser a tua atitude diante dos teus erros. O que afastou o homem do paraíso não foi o pecado. O que afastou o homem do paraíso foi a falta de arrependimento. O Espírito Santo, Deus, eles anseiam em ouvir de nós esse pedido de perdão. Eram coisas terríveis que o povo fazia naquela época. Ainda assim, o Espírito Santo queria usar um homem para trazer arrependimento àquele povo. E aí ele continua instruindo: e por misericórdia, receba-nos de volta. Ou seja, Oséias sabia exatamente o que Deus estava pedindo, porque ele acabava de passar por isso. Tendo que, imagina ele indo atrás da mulher e a mulher sem entender e falar assim: olha, você me quer de volta, eu sei que você falhou, mas me receba de volta. E olha que coisa interessante que o Espírito Santo falou comigo agora aqui. Na continuação dessa palavra, ele fala assim: receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. E aí é como se Oséias chegasse para aquela mulher e falasse: me receba de volta, para que eu te ofereça frutos. E logo depois o que nasceram? Frutos. Deus, ele não te chama para um arrependimento para que você se arrependa e fique estático. Deus quer te chamar para viver uma nova realidade de vida. Deus quer te chamar para viver um outro nível, uma nova realidade. Deus quer te chamar para você sair de um âmbito natural e viver no sobrenatural. Deus não quer que você carregue com você uma bolsa cheia de orgulho. Deus quer que você carregue com você, em nome de Jesus, uma identidade de arrependimento. Deus, ele quer fazer com que de você flua frutos. Sabe por que frutos? Porque alguém, durante o processo que você está enfrentando,
vai sentir fome no caminho. E se você não tiver nada para oferecer, ele vai ser só mais um perdido que cruzou o teu caminho. Nós precisamos gerar frutos através da semente que o Espírito Santo planta em nós. Ele não planta algo em mim e em você para que venha crescer, apodrecer, cair no chão. Ele planta algo em nós para que quando comece a dar frutos, é como se nós fôssemos uma árvore frutífera andando numa estrada na qual ele nos designou. E pelo caminho, assim como o projeto Apocalipse passa segunda-feira pelas ruas oferecendo quentinha, esses frutos de arrependimento que nasceram em nós, que cresceram e geraram bons frutos de arrependimento, é como se nós fôssemos pelo caminho e oferecesse esses frutos para aqueles que estão sedentos e nem sabem de quê. Eu sinto uma unção aqui nesse lugar. Estou me controlando para me conter. Você precisa sentir isso em nome de Jesus. Talvez você não entenda no que você tem que se arrepender. Talvez o Espírito Santo já começou a trazer na tua memória o que você tem que se arrepender. Mas eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida. Nessa noite, uma semente de arrependimento será plantada no teu coração. E nunca mais você será como antes. Em nunca mais, eu estou declarando em nome de Jesus, em todas as áreas da tua vida. Sabe aquilo que você erra e você nem sente dor e nem volta para pedir perdão? Em nome de Jesus, se prepara, porque o Espírito Santo de Deus vai começar a te incomodar. Assim como ele usou o profeta Oséias para levar arrependimento àquela nação, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, nos apontando o caminho do arrependimento, nos mostrando, nos dando instrução a nos arrepender, a todos nós nos arrependermos. Todos os dias precisamos voltar ao primeiro amor. Todos os dias nós precisamos aceitar Jesus quando nós deitamos na nossa cama, quando nós acordamos. Senhor, eu te aceito hoje de novo, toma conta da minha vida hoje de novo. É tudo teu, é tudo para ti. Eu não posso dar um passo sem que o Senhor permita esse passo. A necessidade, ela nos faz tomar decisões precipitadas. A carência nos faz tomar decisões precipitadas. A necessidade de aceitação nos faz tomar decisões precipitadas. Mas hoje é noite de arrependimento em nome de Jesus. Hoje é noite de arrependimento em nome de Jesus. Essa queda que o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer para a igreja não é algo talvez explícito de um pecado que eu cometi ou que você cometeu, mas são as pequenas coisas. Chegou a hora de nós limparmos a bagunça que o nosso orgulho fez. Chegou a hora de nós limparmos a bagunça que o nosso ego fez e dizer: Senhor, não quero as sujeirinhas das trevas na minha vida. Eu não aceito nenhuma sujeira espiritual na minha vida. Eu não aceito nada que me leve para longe da tua presença. Eu não aceito nada que me faça demorar mais tempo nesse deserto. Eu não aceito nada que me torne menos do que aquilo que o Senhor me gerou para que eu me tornasse. Deus, Ele tem presentes para distribuir para filhos obedientes. Sabe quando você fala para o seu filho assim? Se você se obedecer essa semana toda na escola, no sábado o papai vai fazer isso para você. Fico imaginando Deus, nossa, ele foi tentado naquilo, ele tem se esforçado. Com certeza Deus vai te surpreender com algo. No mínimo, você vai ter mais autoridade para não ser mais tentado onde você havia caído antes. Essa queda nem sempre é algo explícito, essa queda muitas das vezes é algo no nosso secreto. É quando
muitas das vezes não prostituímos as nossas atitudes em relação ao reino de Deus. Ou seja, pessoas não nos veem fazendo coisas que desagradam o reino de Deus, buscando solução em coisas que não são relacionadas ao reino de Deus. As pessoas nos olham por fora e olham para nós e veem que está tudo bem com ele. Ele é exemplar. Mas nós, a família Vida Nova, ela tem chegado a um momento, a um tempo de viver coisas muito mais profundas. Porque muito mais que parecer um cristão para alguém que está te vendo, é você ser um cristão autêntico diante do mundo espiritual quando ninguém está vendo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes não prostituímos nossas atitudes. Muitas das vezes não nos vendemos de forma física, não vendemos nossa primogenitura de forma física, mas nós vendemos os nossos pensamentos. Nós vendemos as nossas emoções. O inimigo ele tem lançado seta em nossas mentes, e ao invés de nós pegarmos essas setas e não aceito isso para a minha vida, muitas das vezes nós acabamos alimentando essas setas. E isso é buscar, de certa forma, uma satisfação que não tem nada a ver com o reino de Deus, mas no teu orgulho, no meu orgulho, na minha necessidade de aceitação, nos meus traumas do passado. O trauma que você passou no teu passado não é para te amedrontar para o resto da sua vida. É para Deus te curar nessa noite e te usar com autoridade para você ser, assim como o profeta Oséias, um indicador de caminho, um profeta, alguém que vai declarar cura sobre outras pessoas, alguém que vai declarar arrependimento, alguém que vai pegar pela mão alguém, assim como o profeta Oséias estava fazendo com o povo e falando: vem cá, o próprio Deus me disse, faz isso, 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 que Deus é esse que foi traído, e ainda assim dá instrução de como se achegar a Ele novamente. Que Deus é esse? E daí o profeta Oséias, eu creio que ele fica até constrangido quando ele começa a entender o que Deus quer com ele. Eu creio que o profeta Oséias fala assim: o que é eu ir lá e pedir perdão àquela mulher que me traiu e tomar ela como esposa e decidir amar, se o próprio Deus fez isso com todas essas pessoas? Quando a gente fala de arrependimento, talvez algumas pessoas falem assim: vai bater. Não, não é bater. É gerar fé de que nós possamos ser pessoas melhores. É gerar fé de que nós podemos nos arrepender sim, viver uma nova história. Nós podemos nos arrepender sim, quem está ao nosso redor, ver que por causa das nossas atitudes, das nossas decisões, nós vivemos uma nova vida, uma nova história. Nós alcançamos cura, nós alcançamos libertação, a nossa vida mudou, a nossa família está feliz, a nossa família tem alcançado milagres extraordinários, mas o que nós temos feito? Pessoas têm sido impactadas com isso tudo. Como eu disse no começo, o que Deus tem para derramar sobre nós não é para ficar em nós, é para se derramar sobre outros. O que Deus ele quer, o milagre que Deus quer fazer na tua vida é para que atinja uma multidão. Os milagres que Deus fez na Bíblia, uns foram para que aquela pessoa saísse e ganhasse toda uma nação. Outros foram para alimentar não só um casal, não só 10 pessoas. Outros foram para alimentar toda uma população. Outros foram para alimentar várias pessoas. Aquilo que Deus quer derramar sobre você não é só para você. Talvez você fale assim: mas eu não sei como começar. Dá o primeiro passo, o Senhor vai colocar o chão, o Senhor vai te guiar pelo caminho, o Senhor vai te levar pelas mãos, que eu tenho
quase que certeza aqui, eu não posso afirmar, mas o teu pecado eu creio que não é tão grande quanto aquele pecado daquele povo. Se Deus abriu as portas para aquele povo poder se arrepender, quanto mais nós que escolhemos estar aqui nessa noite, com o coração aberto em nome de Jesus, porque quando nós nos apresentamos diante dele, não é possível que você consegue chegar até aqui, que é o mais difícil, e continuar com o coração fechado. Deus, Ele tem muito mais para fazer em você e através de você. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a cair, a falhar, porém não permanecer caídos. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos que nós adoramos, que nós amamos, que nós temos como Pai um Deus soberano, misericordioso. E o grande problema da geração é que confundem que o amor de Deus ele é condicional, com que o perdão de Deus é incondicional. Eu quero te dizer, o perdão de Deus não é incondicional. Que isso, pastor? Não é. Porque o perdão é algo que você desfruta da plenitude. Não tem como eu falar para alguém que me magoou, eu te perdoo, e nem olhar mais na cara dele. Porque se eu faço isso, eu não desfruto do perdão e nem ele desfruta do perdão. Não, agora eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui. Não existe isso. Desfrutar do perdão é desfrutar dos frutos do perdão. Os frutos do perdão te traz de volta. Os frutos do perdão te reaproxima. Você imagina se Deus, quando nós nos ajoelhássemos diante dele e falássemos: Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso, isso e isso. E Deus do alto dos céus olhasse para você e falasse: eu te perdoo, mas de agora em diante vamos tratar apenas de assuntos profissionais. Nós já teríamos sido consumidos. O perdão, ele está relacionado a relacionamento. O arrependimento, ele está relacionado a relacionamento. Se arrepender é voltar a desfrutar de tudo. Tudo. Deus não te chamou para viver com água nos tornozelos. Deus te chamou para você nadar nos rios dele. Deus te chamou para você nadar nos rios dele, onde o poder dele é quem guia os teus passos, onde é o poder dele quem guia as tuas emoções, aonde é o poder dele quem guia as tuas decisões. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar de forma plena dentro de nós. Provérbios, não precisa abrir. Em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus, ele não vai encobrir os teus pecados para satisfazer o teu ego, para lamber tua ferida. Deus não vai quebrar os princípios dele para agradar você, não vai. Nós precisamos nos quebrar para agradar Ele. Nós precisamos nos colocar como vasos de honra na mão dEle, para que possamos ser conhecidos e lançados por Ele. Para que possamos ser lançados por Ele como um modelo de como tem que ser. E aí eu anotei aqui alguns tipos de arrependimentos que a Bíblia nos aponta. O remorso sem arrependimento. O arrependimento de Judas. Ele viu que falhou. Ele viu que errou. Mas ele não se arrependeu. Sabe o casal? Agora vocês vão falar, agora vocês vão olhar. Quando alguém erra com o outro bem antes de dormir. E você dorme com aquele... Você não pede perdão. Tem uma notícia para te dar. Judas sentiu isso. O remorso alimentado provoca
suicídio. Toda vez que nós alimentamos o remorso, ele se torna suicídio. Talvez não físico, mas espiritual. E Deus, ele não quer isso para essa igreja. Deus, ele não quer isso para essa geração. Deus, ele não quer isso para a minha vida. Deus, ele não quer isso para a sua vida. Deus, ele quer que nós façamos como o profeta Oséias, que nós venhamos botar a mão assim em nosso peito e falar: Senhor, me ajuda agora, eu quero arrancar todo o orgulho que habita dentro de mim. Eu quero amassar esse orgulho. Eu quero jogar no mar do esquecimento esse orgulho. Me ajuda, Senhor. E eu quero me apresentar a Ti, te apresentar a Ti os meus frutos de novas atitudes. Eu quero me arrepender, Senhor. Quem se arrepende vive vida eterna. Quem não se arrepende está fadado ao suicídio. Suicídio moral, suicídio de caráter, suicídio espiritual. Morte eterna. Mas tem um outro tipo de arrependimento, que é arrependimento do homem santo. Davi errou muito, mas ele foi homem. E por isso que ele é visto como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se rasgava no seu secreto para Deus. Para ele não tinha esse negócio de orgulho. Ele falava e falava: Senhor. Mas existe um arrependimento, verdadeiro arrependimento, que foi do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava no pior lugar, no pior momento, mas ele decidiu voltar para casa, pedir perdão, sem receber nada físico em troca. Quando nós nos apresentamos diante de Deus como o filho pródigo se apresentou, realmente nós não precisamos nos preocupar com nada. Porque Deus, ele é o Deus que sonda os corações. Deus, ele é o Deus que ele não vê como o homem vê. Ele está olhando exatamente agora o teu coração. O Espírito Santo está queimando agora dentro do teu coração. O Espírito Santo está te apontando agora em nome de Jesus aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa começar a expor para ele. Porque não adianta você não querer expor para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual já sabe. Tudo aquilo que nós sabemos que estamos fazendo de errado, não queremos apresentar para Deus, o inimigo usa como legalidade contra nós. E a pergunta é: nós vamos querer dar um documento de legalidade nas mãos do inimigo ou nas mãos do Senhor? Porque o nosso arrependimento genuíno, ele vai nos trazer o direito de voltar para a casa do Pai, se alimentar das melhores comidas, vestir as melhores vestes e ainda receber um anel de autoridade no teu dedo, um anel de autoridade que vai te fazer ajudar muitas pessoas que não conseguem se arrepender, um anel de autoridade que vai falar assim: olha, eu já tive aí, eu não aguentava mais, eu falhei muito mais do que você, mas um dia eu decidi me levantar e ter com o meu Pai. E quando eu cheguei diante do meu Pai, eu não ouvi palavras de acusação, eu não ouvi o que eu não podia mais, eu não ouvi que os meus direitos estavam restritos. Pelo contrário, você pode sim se arrepender, você pode sim se levantar, porque quando eu decidi, o meu Pai me acolheu, o meu Pai me abraçou. Sabe por quê? O pai do filho pródigo não foi buscar ele lá, mas o amor de Deus foi buscar. Para com esse complexo de inferioridade, de pensar que você não vale nada, de pensar que porque você está no momento, isso já define onde Deus vai te levar. Para de pensar que você é pequeno, para de pensar que você é porque eu sou pobre, porque eu moro na comunidade, porque eu não tenho dinheiro. O mais precioso precisa habitar em você, que é a presença do Espírito Santo. Esse é um tesouro inigualável, de valor inestimável, que precisa habitar dentro de você.
É necessário que queime dentro de você. Queima a presença. A presença de Deus não te deixa sentir fome. A presença de Deus não te deixa sentir sede. A presença de Deus não te deixa sentir falta de nada que o mundo tem te apresentado e passado na sua frente. Sabe quando você olha e fala, eu queria ter tanto aquilo? É normal desejar algo melhor para nossa casa, mas eu quero te dizer que se você decidir ser cheio da presença de Deus, nada mais te faltará. E no momento certo, na hora certa, assim como Jesus decidiu não se vender por argumentos, porque ele era a própria palavra no pico do mais alto monte para Satanás, se você for fiel até o fim, Deus, ele enviará anjos para te servir. Deus, ele enviará anjos para te servir de um alimento que jamais sentirá fome, te servir de uma bebida que jamais sentirá sede. O nome disso é presença. Presença de Deus. Então para com esse complexo de inferioridade. Quando Satanás falar que você é um zero à esquerda, que toda hora você tem uma notícia ruim, que toda hora dá algo errado para você, você vai falar, não, em nome de Jesus eu repreendo essa palavra. Foi pago um alto preço pela minha vida. Foi pago um alto preço pela minha vida. Quanto você custa? Quanto você vale? O meu valor é inestimável. Por quê? O meu valor é o sangue de Cristo na cruz. O meu valor é um cordeiro imaculado, sem pecado, perfeito, sem defeitos, que foi entregue, levado ao madeiro, sofreu em meu lugar. O meu valor é inestimável. O que você passa agora, o que eu passo agora é momentâneo, não é o final. Talvez você fale, eu tenho vivido um problema hereditário na minha casa. Com meu pai foi assim, com meu avô, com meu bisavô, com meu avô, com meu pai tem sido assim. Eu quero te dizer em nome de Jesus, as maldições vão parar em você. E as bênçãos não vão parar em você. As maldições vão parar em você. Essa dor, essa frustração, toda hora é uma notícia, toda hora é algo para tentar te desestabilizar. Vai parar em você. Mas um novo dia vai começar a raiar sobre a tua vida. Você vai começar a sentir desejos de plantar coisas que você nunca imaginou. Eu vou plantar mais fé, ainda que eu não colha dessa árvore, meu filho vai colher. Eu vou plantar mais sabedoria, ainda que eu não colha desse fruto, meu filho vai colher. Eu vou plantar temor a Deus, ainda que eu não colha desse fruto, os meus filhos vão colher. Porque não vai parar em você, não vai parar em mim. Deus nos chamou para sermos frutíferos. Deus não quer chegar naquele grande dia e falar o que tu tem para mim. E nossa árvore está seca. Deus não te chamou para ser árvore seca. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Essa terra aqui, chamada Família Vida Nova, é terreno fértil. E se você realmente está plantado aqui, em nome de Jesus eu declaro que você vai dar 100 por 1. Eu declaro que os seus frutos não só alimentarão a tua casa hoje, mas os teus frutos alimentarão toda a geração que vier depois de você. Você precisa acreditar. Não pensa que a sua luta é pequena e você fica às vezes envergonhado de compartilhar a tua luta. Procura a pessoa certa para compartilhar a tua dor. Procura a pessoa certa para compartilhar as tuas lágrimas. Essa semana eu postei sobre isso. Vivemos num tempo em que muito mais pessoas se aproximam de você quando você está no momento de dor. É bom, é. Mas quando você começa a viver o tempo da bonança, quando você começa a viver a glória de Deus sendo revelada, as promessas de Deus, muitas pessoas começam a se afastar de você. Mas isso é mais uma artimanha do inimigo para te desestabilizar. Você precisa entender, os que entram e os que saem, só quem não pode sair é a presença de Deus de dentro de mim.
Só quem não pode sair é a presença do Senhor da minha vida. Uns entram, outros saem. Deus, em nome de Jesus, coloca quem é para colocar, tira quem é para tirar, mas só não afasta o teu espírito de mim, porque a única coisa que nos mantém de pé na presença do Senhor é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. A única coisa que nos mantém de pé se chama fogo do Espírito Santo em nós. Fogo do Espírito Santo em nós. Se com o fogo do Espírito Santo, se buscando sempre a presença de Deus, já é difícil. Imagina se nós não tivermos esse fogo dentro do nosso coração. Sem fogo nós não conseguiremos ouvir a voz que gera conserto. Talvez o que eu estou falando aqui está causando um efeito dentro de você, porque você pensava que não tinha fogo aí. Mas tinha fogo. Se está te causando algum efeito, é porque tinha fogo sim. E o vento do Espírito, quando passa na brasa, a tendência é o fogo aumentar. E eu quero te dizer por que você que vem na igreja é necessário que você se encha todos os dias. Porque você precisa ser empático. O que é isso? É se preocupar com quem está do meu lado. É sentir a dor de quem está do meu lado. Então, se você for cheio e se você estiver incendiado da presença de Deus, num culto como esse aqui, talvez você está pegando fogo. Você não sabe, mas no mundo espiritual o teu fogo está atingindo uma brasa apagada que está do teu lado. O teu fogo está trazendo vida onde não tem vida e você não sabe. O teu amor que está fluindo em você está trazendo amor onde não tinha mais amor. A tua esperança está trazendo esperança onde não tinha mais esperança. É por isso que nós precisamos ser cheios desse fogo, dessa glória, dessa unção em nome de Jesus, de indesistência, que o Espírito Santo quer derramar nessa noite sobre as nossas vidas. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Está doendo, nós não vamos parar. Está sangrando, nós não vamos parar. Nós não podemos desistir. Logo agora que estamos entendendo o que Deus quer para nós, logo agora que o Senhor tem levantado homens e mulheres nesse lugar para nos apontar um caminho, logo agora que o Senhor tem nos apontado, tem nos apresentado o seu plano para nós, ainda que não seja de forma plena, mas nós estamos começando a avistar a terra prometida. Mas nós não vamos ficar no caminho. Nós precisamos nos preocupar em que todos, esse é o segredo, é querer com que todos cheguem na terra prometida. Se for só para eu chegar com a minha casa, não valeu a pena a minha luta. Viver para Cristo, viver para o reino, viver uma vida de arrependimento, viver dos frutos do arrependimento é desejar com que todos que estão à minha volta entrem na terra que Deus prometeu. Vou pular aqui para terminar. Talvez você pensa, hoje eu estava falando com uma pessoa, não espere estar pronto para começar a fazer algo para Deus. Não espera estar 100% para fazer algo para Deus, porque essa é a maior mentira que Satanás fala no ouvido de alguém que está visitando uma igreja pela primeira vez. Você chega até a pessoa do lado dela e fala: oi, tudo bem, meu amigo? O que você achou do culto? Foi bom? A pessoa às vezes até chorou. Você fala: você quer ir ali na frente comigo, fazer uma aliança com Jesus? Jesus transformou minha vida e quer transformar a sua vida. Sabe o que você ouve da pessoa? Agora não. Preciso consertar algumas coisas. Essa é a maior mentira de Satanás. Porque quem lava, quem dá novas vestes é o Pai. Não tenta se vestir antes de entrar na presença do Pai. Não tenta se lavar antes de entrar na presença do Pai. O filho pródigo só se preocupou em ir. O filho pródigo só se preocupou em se apresentar. Quem deu novas vestes, quem lavou o filho pródigo foi o Pai.
Então, em nome de Jesus, não espere ser expert, ultra, para fazer algo para Deus, para trabalhar para Deus, para se dedicar para Deus, porque quanto mais nós estivermos envolvidos com a obra de Deus, mais de Deus nós teremos em nós. Quanto mais nós nos preocupamos em fazer algo para Deus, Deus ele se preocupa em atender os nossos mais loucos sonhos.